Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, Oração e Jejum, estamos aqui novamente para falarmos sobre o jejum. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aí no nosso canal, dê aí um gostei, Isso vai nos ajudar bastante a continuarmos com esse trabalho de cursos sobre temas importantes para a vida da igreja. Oração e jejum. Nós falamos no primeiro vídeo sobre oração e nesse segundo vídeo nós estaremos falando sobre o jejum. O jejum é uma poderosa ferramenta, principalmente quando aliado à oração. O jejum é a abstinência de alimento durante um período indeterminado de tempo, em favor de um propósito ou de características ritualísticas. Não é na Bíblia nenhum mandamento explícito sobre o jejum. Os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação. Levítico 23, versículo 27 e Jeremias 36, versículo 6. Entretanto, Jesus foi um grande jejuador. Seu ministério começou com um jejum de 40 dias e deixou claro em suas instruções que a igreja que estava por vir jejuaria. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o versículo 18. Jesus ainda relata que existem situações que somente o jejum e oração resolveria. Mateus capítulo 17, versículo 14 até o versículo 21. Na época de Jesus, os fariseus observavam o jejum, porém a motivação não era correta. Quando questionado por esses fariseus o motivo pela qual os discípulos não jejuavam, Jesus foi enfático ao dizer que aquele não era o momento em que haveria de jejuar, mas que haveria tempo oportuno para isso. Lucas capítulo 5, versículo 33, 35, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Os fariseus legalistas jejuavam por orgulho próprio, gostavam de demonstrar sua espiritualidade, não mantinham nem a higiene enquanto estavam jejuando. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. Uma manifestação de quebrantamento e dependência. O jejum é uma forma de quebrantamento e humilhação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Através do jejum, existe a mortificação da carne e a liberação do espírito. O jejum prepara o crente para a renovação espiritual. Marcos 2, versículos 22. Como começar o jejum? Primeiramente, você precisa definir o objetivo. O jejum pode ter diversos objetivos: cura, solução de problemas, renovação espiritual, etc. Antes de iniciar o jejum, é aconselhável pedir ao Espírito Santo direção quanto ao objetivo do jejum. Segundo, é preciso estabelecer o compromisso. Jesus deixa claro que todos devem jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 15. Depois de definido o objetivo, deve ser decidido o que? A duração do jejum será de abstinência de alimento, água ou ambos. Quais atividades físicas ou sociais deixarão de ser praticadas durante o jejum? E quanto tempo será dedicado à oração e leitura da Bíblia? Preparação espiritual. O fundamento básico do jejum é a oração, e arrependimento e pecados não perdoados irão bloquear as orações. Então, quando eu resolvo entrar em jejum, eu tenho que ter esse fundamento básico: oração e arrependimento. Para quê? Para que os pecados não perdoados não venham bloquear as orações. Como assim, pastor? Pecados não perdoados. Muitas das vezes cometemos atos de injustiça inconscientemente.
Muitas das vezes cometemos atos pecaminosos inconscientemente. E aí existe a necessidade de que você entre na presença de Deus, prepare o teu espírito, buscando do Senhor o perdão. Porque às vezes, talvez você até cometeu inconscientemente algum erro durante o dia, mas você não lembra desse erro. Você não lembra da sua falha. Você não lembra do seu pecado, mas você sabe que pecou. Mas você sabe que errou. Então você entre em humilhação diante de Deus antes de iniciar o seu jejum e se arrependa. E peça a Deus perdão por esses pecados. Para quê? Para que esses pecados não venham bloquear as suas orações quando você estiver em jejum. Preparação física. Jejum requer cuidados quanto ao corpo. Pessoas, por exemplo, com enfermidades crônicas ou sob efeitos de medicação devem evitar o jejum. Deve ser evitado começar o jejum de forma abrupta. Como assim de forma abrupta? Por exemplo, você já tomou café da manhã, você já almoçou, aí uma hora depois você resolve, vou entrar em jejum. Não, eu preciso jejuar porque... Mas você já tomou café da manhã, já tomou o lanche das 9 da manhã, das 10, sei lá, já almoçou, agora você está com o estômago cheio, aí você diz, vou entrar em jejum? Não faça de forma abrupta, né? Pense, calcule, né? 2 dias antes, olha, eu gostaria de fazer um jejum, vou levantar, por exemplo, na segunda-feira, ou então, no domingo ali, você já está preparando o seu espírito, preparando o seu físico para começar, para iniciar o seu jejum ali na segunda-feira. E quando iniciar o período de jejum prolongado, você deve evitar ingestão de comidas pesadas, ok? Então, prepare o físico, prepare o espírito antes de jejuar. E aí, você começa o seu jejum. A princípio, é muito difícil para quem não tem o hábito de jejuar. Então, não tire a água do seu jejum, né? Comece ali com jejum de, por exemplo, você é apaixonado por arroz. Vou ficar uma semana sem comer arroz. Você é apaixonado por feijão. Vou ficar uma semana sem comer feijão. Convenhamos que você seja apaixonado por massas, pão, macarrão, macarronadas, né? Lasanhas, essas coisas assim. Vou ficar um tempo de jejum, né? De massas. E aí você vai treinando o seu corpo a jejuar. Mas a princípio não tire a água, né? Porque você pode colocar o seu estado físico, você pode entrar em choque. Você pode provocar, de repente, em você ou no seu estômago, o estado de choque. Muito tempo sem alimento. Aí você não está acostumado, né? O que pode acontecer? Você pode começar a ter problema de gastrite. Então, não fique sem água a princípio. Comece um jejum. Eu não consigo jejuar o dia inteiro. Tudo bem, comece um jejum de 3 horas, né? Levante pela manhã, inicie o seu jejum sem o café da manhã. Vou ficar 3 horas de jejum. Amém! Você está começando, você está iniciando. Então fique 3 horas, né? Aí depois você toma o seu café da manhã. Aí um outro dia, já fique ali mais 3 mais 3, né? 6 horas. E aí você vai treinando o seu físico, né? Treinando você a ficar um tempo maior de jejum. Até que um dia você vai conseguir jejuar 12 horas. De repente você vai estar jejuando 24 horas, né? Com água. De repente você vai estar jejuando já sem água, porque você vai estar preparando o seu físico. De repente você vai ficar 48 horas, como eu já fiquei. 48 horas de jejum, eu não senti nada, porque eu já tinha treinado o meu físico antes, e já tinha treinado o meu corpo antes a ficar sem o alimento. Então, para as pessoas que têm acúmulo de energia, né, no seu corpo, né? Falei de uma forma bacana, né?
para não dizer os gordinhos, que tem acúmulo de energias no seu corpo, quando você for entrar em jejum, e quando você estiver em jejum, nas primeiras horas vai ser difícil. Você vai sentir uma fome desesperadora. As primeiras horas do seu jejum, você vai sentir uma fome desesperadora. Passando as primeiras horas, o seu organismo ele vai entrar em um processo de necessidade de energia e então o que vai acontecer? Eu não estudei nada disso, mas eu aprendi essas coisas, né? Quando eu li o livro do pregador David Yang Shu, né? Quando ele ensinava sobre jejum, ou Paul Yang Shu, depois veio se tornar David Yang Shu. E no livro ele ensinava o processo. E eu fiz todo o processo, esse que eu estou te ensinando. Então, para os gordinhos, a princípio vai ser difícil, mas depois o seu organismo vai começar a extrair dele mesmo aquelas energias acumuladas. O seu organismo vai buscar energia, né? Do próprio corpo. Então, para quem tem energia acumulada, para quem tem gordura acumulada, o corpo vai começar a buscar energia do próprio organismo, do próprio corpo. As gorduras, né? O corpo vai transformar as gorduras em energia. E aí o que vai acontecer? Vai começar a vir uma sensação de saciedade sobre a sua vida depois daquele momento difícil de uma fome extrema, né? De uma fome exagerada. Vai começar a vir uma sensação de saciedade. Por quê? Porque o seu corpo entrou nesse processo de extração, né, em busca de energia do próprio organismo, pegando ali as gorduras e transformando em energia para que você fique, né, de pé. Então, este é um processo físico, né? Mas quando você está em oração, quando você está em oração e em jejum ao mesmo tempo, essas coisas se tornam tão naturais. Este processo de fome exagerada, de fome extrema, de um período prolongado sem necessidade de comer alguma coisa, se torna tão natural que você não passa mais a sentir necessidade, porque você vai estar em comunhão com Deus. E o Espírito de Deus te sustenta. Na primeira vez que eu consegui ficar 48 horas, eu estava em oração, eu pedia a Deus, me sustenta. Pai, me sustenta. Porque nas primeiras horas, queridos, foi desesperador, uma fome desesperadora. Né? Mas passando as primeiras horas, meu corpo entrou neste processo. Começou a buscar energia para saciar a minha fome, para saciar a falta de alimento. E foi muito bom porque depois eu comecei a me sentir saciado. Então eu estou falando por experiência própria. Eu comecei a me sentir saciado, eu consegui ficar o período que eu tinha determinado antes. Então, eu disse que iria ficar 48 horas antes, mas eu me preparei antes para ficar 48 horas. Faça toda essa preparação. Tenha cuidado, né? Quando você for iniciar o jejum prolongado. E quando você estiver voltando do jejum prolongado, não faça ingestão de alimentos pesados, porque você pode ter uma terrível dor de cabeça, uma indigestão. Porque o seu estômago está já há um bom tempo sem receber alimento, e daí se você joga um alimento pesado, né, de uma vez no seu estômago, não sei qual é o processo, mas você pode ter uma indigestão. Então, quando você estiver voltando, saindo do seu jejum, entregando ou ter entregue o seu jejum ao Senhor, não volte comendo comida pesadas, volte tomando líquido, né? Tomando água, sucos naturais, aí treine o seu estômago novamente a receber o alimento, aí depois você começa ali a comer algumas coisas mais sólidas, né? Como por exemplo, o pão não é tão pesado, mas um pãozinho com manteiga, um cafezinho, um leite, um Toddy, um iogurte, e aí automaticamente você vai restabelecendo o seu jeito natural de viver com alimentos leves. E daí depois você pode comer o seu alimento que você tem costume de comer, né, todos os dias. É importante, quando nós conseguimos entrar neste processo, quando o corpo se sente saciado, é interessante porque quando você volta, quando você quer sair do jejum,
É impressionante o que acontece na vida da gente, na vida espiritual e física. A impressão que se dá, né, é que o corpo não quer, né? Parece que o corpo não quer se contaminar novamente, né? Parece que o corpo não quer se alimentar novamente. Dá um peso, né, de consciência se você querer comer novamente. Você estava tão bem, se sentindo tão suave, tão na presença de Deus. E aí quando você quer voltar, dá aquela sensação de não querer sair do jejum, de querer continuar. Mas aí vai depender do seu físico, da sua saúde, vai depender do seu propósito. Mas uma coisa é certa, os resultados acontecem. Na época que eu estava jejuando bastante, eu pude ver a mão de Deus agindo. No ministério, na minha casa, na vida dos meus familiares, na minha vida material, na minha vida financeira, eu pude ver a mão de Deus agindo. Eu pude ver a mão de Deus agindo na minha vida espiritual, como eu fiquei mais na presença de Deus. Como? Vocês não têm noção. Só quem jejuou ou só quem jejua grandes períodos de tempo pode ter essa experiência. Então, nós vamos ficando por aqui, neste curso Oração e Jejum. E eu peço a vocês que assistam o primeiro vídeo que foi gravado, né? Que é o complemento, na verdade, este é o complemento do primeiro vídeo. Assista, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre oração e jejum, assistam. E este vídeo, na verdade, é a continuidade do primeiro, onde eu falo sobre oração. Primeira oração e nesse segundo jejum. Que a graça de Deus, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, te fortalecendo, te capacitando, te levantando para romper barreiras, para romper todas as barreiras do mundo espiritual que tem impedido as suas orações de serem respondidas. Você, quando estiver jejuando, que o Espírito de Deus te sustente, que você consiga ficar de jejum dentro do propósito que você colocou diante de Deus. Mas você pode ter certeza que a bênção de Deus, a glória de Deus, a mão de Deus estará agindo sobre a sua vida, porque você estará pagando um preço. A nossa salvação, recebemos de graça, foi pago um preço por Jesus Cristo. Nós recebemos a nossa salvação de graça. Mas se eu quero ser cheia de unção, cheia da presença de Deus, profetizar, orar, e as pessoas receberem a cura, e as pessoas receberem o milagre, e as pessoas se converterem a Cristo Jesus, eu preciso pagar um preço de oração, de jejum, leitura da palavra e intimidade com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aí um gostei pra gente. Isso vai ajudar bastante para que nós continuemos trazendo mais assuntos, abordando mais assuntos interessantes aí para as nossas vidas, para a vida do povo de Deus e para a vida daqueles que querem crescer espiritualmente. E lembre-se, é aqui que Deus trabalha, na sua mente. Até o próximo vídeo.